Então, começando nosso último colóquio desse ciclo de 2021, que começamos, né, o debate sobre ensino de línguas e violência, eu com o professor Valdir Barzotto, da USP, eu sou professora do PPGEL, da UFCAT, e hoje nós temos o prazer de contar com a Daiane Cassada, que é doutoranda, né, do Direito da USP. Como a gente tem feito, né, eu vou passar a palavra para a Daiane e para que ela possa fazer uma breve apresentação dela mesma, para tirar aquela formalidade do Lattes, né? Então, eu agradeço principalmente a presença da Daiane aqui hoje para contribuir com a nossa discussão, e também agradeço a presença de todas e todos vocês que estão aqui hoje, que tiraram aí um tempo, né, na sua tarde de sexta-feira, para contribuir com esse debate, que foi muito produtivo, e hoje a gente está chegando ao final, mas apenas do primeiro ciclo, ok? Com a palavra é sua, Daiane. Bom, boa tarde a todos e todas. Como a Viviane disse, meu nome é Daiane Cassada, eu sou mestra e doutoranda em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, também sou advogada criminalista e coordenadora-chefe do Departamento de Iniciação Científica do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, do IBCCRIM. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o gentil convite feito pelo professor Valdir, que foi meu professor nesse semestre, em uma disciplina chamada Leitura e Escrita Acadêmica, uma relação do sujeito com o conhecimento, e foi um período em que me fez muito refletir sobre a escrita acadêmica, mas também sobre o discurso em si, né, no sentido de estar constantemente atenta ao que está por trás da escrita, do discurso, e o porquê ele foi desenhado daquela determinada maneira posta, né, seja pelo falante, seja pelo, pelo escritor, etc. e tal. E participar desse ciclo de colóquios de ensino de línguas e violência a partir do meu espaço de fala e atuação acadêmica e profissional é um desafio para mim, porque eu estou, de certa maneira, fora da minha zona de conforto, porque eu estou transitando num espaço diferente, porque aqui mais no sentido da educação, etc., da departamento de educação, e a minha área, vamos dizer, é o direito. Então, o tema proposto, qual seja a linguagem, violência e justiça criminal, se dá justamente em virtude da minha atuação acadêmica e profissional no âmbito das ciências criminais, que também abre um leque enorme de reflexões que poderiam ser feitas, e como o tempo é limitado, eu me perguntei, como eu poderia, então, abordar um conjunto de ideias iniciais para que possamos refletir sobre a temática proposta? Ou seja, como identificar marcadores de violência dentro do sistema de justiça criminal, e aqui eu me refiro ao sistema no seu sentido mais amplo possível, polícia, judiciário, Ministério Público, advogados, defensores públicos, por meio da linguagem. A linguagem e o discurso é essencial ao direito como um todo. É por meio dela, da linguagem, que o direito se expressa em suas mais variadas esferas, e ganha uma relevância muito maior quando estamos diante do direito penal e do direito criminal, que é o ramo do direito no qual o Estado utiliza a sua força máxima e mais violenta que possui para limitar o direito mais fundamental que uma pessoa pode ter, que é a sua liberdade. Então, por exemplo, quando alguém é preso em flagrante, o delegado lavra um auto de prisão, e eu faz por meio de uma linguagem. Quando o policial aborda uma pessoa que está com drogas, por exemplo, o faz por meio de uma linguagem, e esta varia conforme o contexto e influencia se irá, por exemplo, conduzi-lo por uso ou por tráfico. E isso tem uma repercussão muito significativa na prática. O uso, por exemplo, não prevê pena privativa de liberdade, não tem prisão, e se for tráfico, a pena é de reclusão de 5 a 15 anos. E quando o juiz condena uma determinada pessoa pela prática de um crime, o faz por meio de uma linguagem na sua sentença. E quando o tribunal do júri
julga uma pessoa acusada de ter praticado um crime contra a vida de forma dolosa, o faz também por meio de uma linguagem. E partindo do pressuposto de que a linguagem ou a escrita não é portadora de neutralidade, mas que incorpora uma ideologia, um discurso determinado, quando observamos estes fenômenos no âmbito criminal, nos faz refletir que tipo de linguagem está se adotando e que efeitos esse tipo de linguagem produz na vida das pessoas. E quem são as pessoas efetivamente, entre aspas, alvo dessa atuação por meio desse discurso, revelado ou velado, em sua grande maioria, por meio da linguagem. E porque o Estado, ele adota um discurso de que a lei penal é feita para ser aplicada para todo aquele que pratica um crime, e constrói uma legislação com essa suposta pretensão. E o faz também por meio de uma linguagem estabelecida na sua codificação, nas suas leis. Porém, quando nós olhamos para o nosso sistema carcerário brasileiro hoje, que nós temos mais de 800 mil presos, em média, aproximadamente, nós verificamos a presença massiva de um determinado grupo com perfil bem definido, qual seja negro, jovem, pobre, e constatamos ao lado disso que apenas alguns crimes que movimentam com maior frequência a máquina estatal, quais sejam o tráfico de drogas e os crimes patrimoniais, se comparado aos demais crimes. Então, a gente pode verificar aqui uma atuação seletiva do Estado, cuja atuação se dá por meio de uma certa linguagem pré-definida. Ano passado, uma juíza do Paraná, só para a gente ter uma ideia, condenou um homem negro a 14 anos de prisão por organização criminosa e cometer furtos no centro de Curitiba, no Paraná. E como justificativa, ela escreveu na sua decisão, e portanto se fez valer da linguagem, não? Que o suspeito é, entre aspas, seguramente integrante do grupo criminoso, em razão da sua raça, por ser negro. Este caso revela uma visão racista por parte do Poder Judiciário, cuja manifestação se deu através da expressão de uma determinada linguagem empregada. E aqui até numa aula que a gente teve juntos, quando estava cursando a disciplina com o professor Valdir, que chegou ao fim, né, nessa semana, uma professora até disse que ela estava estudando a forma como os operadores do direito utilizam da linguagem na sua escrita, por exemplo. E muitas vezes a gente não sabe, o juiz, por exemplo, quando se depara com a peça feita pelo advogado, por exemplo, ele não sabe se, por meio da escrita empregada pelo advogado, se ele está a favor ou se ele está contra o seu próprio cliente. E isso é bastante complicado, porque o que está em jogo aqui é a liberdade ou a prisão dessa pessoa, a perda da sua liberdade. E a questão da linguagem é muito peculiar no nosso âmbito de atuação, no âmbito do sistema de justiça criminal, porque ela vai ganhando facetas diferentes. Então, por exemplo, dentro do presídio, dentro do sistema penitenciário, os presos, eles vão criando uma linguagem própria, um tipo de comunicação própria deles. Então, eles acabam criando um novo código de comunicação, uma nova linguagem. Então, por exemplo, lá na minha cidade, que é Maringá, o sistema prisional de lá, a casa de custódia, aqui onde ficam acautelados os presos provisórios, eles têm uma linguagem muito própria. Então, por exemplo, quando eles vão se referir à cama onde eles dormem, eles falam, a minha, o jegue, né? Então, eles colocam o nome de animais. Aí eles vão se referir, por exemplo, à sua, vamos dizer, a sua peça íntima, eles utilizam coruja. Então, a gente percebe que como que eles vão construindo uma linguagem própria, diferente da nossa, e criam um próprio sistema de comunicação. Estabelece um modo peculiar de comunicação. E a linguagem traz diversos reflexos, apesar disso. E, além disso, e como a gente pode ver, a linguagem ela é determinante, sempre é protagonista na atuação do direito. Mas nós do direito,
nós temos uma dificuldade muito grande de expressá-la de forma adequada com mais diversos contextos. E às vezes não, e muitas vezes, isso acaba resultando numa atuação equivocada e muitas vezes injusta, e que muitas dessas vezes leva à prisão de pessoas que estão sob investigação do Estado de forma indevida. Então, até queria aproveitar esse momento para poder compartilhar com vocês e ouvi-los durante o debate sobre essa questão, né, de como a gente pode, numa integração entre direito e especialistas do ensino da linguagem, pensar em um modo de como a gente pode operacionalizar o uso da linguagem quando a linguagem é determinante na atuação do direito e quando a atuação do direito tem impacto em diversas esferas da vida das pessoas e da sociedade como um todo. E quando a gente verifica o uso da linguagem feita pelos próprios atores da justiça, da sociedade, inclusive da imprensa também, que chega até pré-determinar o resultado final de um julgamento que até então não ocorreu. E aí a gente começa a utilizar, vamos dizer, jargões, em certo sentido, na linguagem. Todo mundo já ouviu a expressão, né? Bandido bom é bandido morto, entre aspas, que chega banalizando e desprezando o indivíduo como um sujeito de um Estado democrático de direito, que tem todo um conjunto de garantias asseguradas pela Constituição para poder responder a um processo criminal. E esse efeito, digamos assim, é promovido pelo uso simbólico da linguagem, da forma como ela é utilizada. E toda vez que o sistema de justiça criminal ele utilizar a linguagem de tal modo a restringir a liberdade de determinadas pessoas, porque não são todas as pessoas que são alcançadas por essa atuação, isto é uma clara e grave violência contra a pessoa. Porque nós temos casos no Brasil de pessoas que ficaram 20 anos, 10 anos, 15 anos, 14 anos, muitos anos presos por equívoco, muitas vezes por causa desse uso direcionado, distorcido da linguagem, que foi determinante para que aquela pessoa recebesse uma sentença condenatória, quando de fato ela não praticou aquele crime, ou não havia provas suficientes que levasse à responsabilização penal daquela pessoa. Então, em rápida intervenção aqui de 10 minutos, eu queria trazer isso, né, para a gente poder pensar em conjunto, porque isso é muito importante, de que a gente possa analisar o que está por trás da linguagem utilizada por nós, no nosso caso aqui, no meu caso, na atuação da justiça criminal, né, nesse sentido. E aí, era essas as rápidas colocações que eu queria fazer para que a gente pudesse dialogar um pouquinho, que eu pudesse compartilhar com vocês vamos dizer, essa multiplicidade de reflexos que a linguagem traz no âmbito do sistema de justiça criminal, que muitas vezes leva ao encarceramento em massa e, vamos dizer, a prisão de muitas pessoas que não deveriam estar presas, né? E a liberdade vamos dizer, o direito mais, vamos dizer, precioso e fundamental que uma pessoa detém. Então, é isso, minhas primeiras colocações para que a gente possa iniciar aí o nosso debate e agradecer uma vez mais pelo convite e da minha alegria de estar aqui num espaço diferente, mas sendo acolhida de uma maneira muito especial. Então, muito obrigada. Nós que agradecemos, Daiane, foi ótimo esse início de reflexões, muito bom mesmo, tem total relação com o nosso objeto, né, dos estudos da linguagem, que é ensino de línguas e violência. Se tiver alguém que quer já iniciar, perguntar, comentar, tá aberto, viu? Aberto para o debate aqui. Dá para me ouvir, professora? Sim. É Bianca. Sim. Não vou abrir o vídeo não, que eu estou deitada. Então, Daiane, né? Eu também sou da área do direito, estou aqui no programa de estudos da linguagem, né? É com muita alegria que a gente recebe você aqui, uma excelente fala. E assim, a título de aceitar, né, a sua provocação para esse debate, eu fico pensando que outro dia me chamou muita atenção
pensando as violências enquanto práticas, né, não só no sentido da linguagem escrita, mas no sentido de práticas também, chamou muita atenção na porta do fórum um bilhete, um aviso, né, já antes da pandemia até, e com acesso restrito a trajes, né, a mulher. Olha só para a gente pensar que como a violência ela se dá no âmbito do gênero, do traje, né, da especificação. Isso porque eu não me detive assim para fazer uma análise, só pensando aqui a partir da sua fala, né? A mulher, olha, o aviso basicamente era assim: a mulher advogada tem que estar, não pode entrar com decote, tem que entrar com um tailleur, né? Um paletózinho, saia se for com saia, até o joelho, né? E não pode entrar de chinelo ninguém. Homem tem que entrar com calça, não pode entrar com bermuda, não pode entrar com boné. E eu não estou com cartaz aqui, mas eu tirei foto à época. E me chamou muita atenção esses detalhes. Primeiro, porque dizendo o que o homem tem que vestir, o que a mulher tem que vestir, né? Então, assim, pensando na sua fala, claro que não especificamente esse cartaz tem a ver com direito criminal, né, com direito penal, mas a gente pensar em termos de violência e estudos da linguagem, que a prática de violência ela já começa num cartaz desse, na porta do fórum, onde é um lugar que seria assim o exemplo para se praticar a democracia, né, a liberdade do cidadão. Porque eu fico imaginando a pessoa que não tem um tênis, não tem um sapato mais social para entrar ali, ela não poderia entrar de chinelo ou até descalça, né? Uma pessoa com boné, um chapéu, a pessoa que usualmente, geralmente as pessoas mais assim que trabalham no campo, elas têm muito hábito de usar chapéu, e eu sei porque né, tem parentes que tinham esse hábito. Se você pede a pessoa para tirar o chapéu, ela fica até ofendida assim, né, de tirar. E aí, ali na porta daquele ambiente que deveria ser democrático, a gente já se depara com uma situação dessa. Então, assim, só trazendo isso para a gente refletir, porque não é só a linguagem escrita, né, mas as práticas, né, porque a pessoa é barrada, ela não entra. Então, quer dizer que se eu quiser usar um decote, né, com mais à vontade, uma blusa. E também a blusa não podia ser com alça, a menos que você tivesse com paletó. Cheio de detalhes, assim, que aquilo me agrediu de uma forma. Eu já tinha concluído o mestrado aqui no programa, então, de uma certa forma, todo esse estudo, né, todas essas discussões, elas fazem muito sentido para a gente, né? Talvez eu tenha visto ou passado por um cartaz desse a vida inteira enquanto advogada e nunca teria percebido essa violência. E a partir dos estudos da linguagem, eu passei a olhar esse cartaz como um ato de violência, né, dentro do próprio Poder Judiciário. Essas são as minhas contribuições, assim, para a gente dialogar. Eu posso falar, Viviane? Claro, Daiane, fica à vontade. Bianca, essa sua colocação é bastante pertinente. Exato, também vejo que a violência, vamos dizer que a priori, né, a gente sempre pensa na violência física, mas ela é multidimensional. Ela pode ser uma violência psicológica, patrimonial, etc., né? Ela não se restringe apenas à violência física. E essa questão que você coloca é, é importante a gente analisá-la do ponto de vista da interseccionalidade, né, entre gênero, classe social, e outros fatores, que uma análise apenas integrada entre elas, que a gente consegue fazer uma compreensão mais adequada do fenômeno. E quando você coloca, a gente tem lá uma plaquinha dentro do fórum que, vamos dizer, determina como nós mulheres devemos nos portar e nos vestir quando estivermos dentro do tribunal, por exemplo. Isso é uma questão evidente de heteronormatividade e que revela, vamos dizer, mais uma vez, né, a gente poder sempre estar atento o que quer dizer aquela mensagem,
que está ali, para além dela, né, da escrita em si. Então, o que significa recomendar que nós, mulheres, utilizemos determinadas vestes quando estamos no tribunal? Porque nós não podemos vestir da forma como nós queremos, né? Desejamos vestir naquele dia para estar lá no tribunal, porque afinal de contas, o que interessa é o que nós, vamos dizer, que nós vamos fazer lá e não da forma como nós vamos para lá, certo? Então, assim, eu concordo e é super importante essa reflexão que você trouxe, porque também a gente vê não só por parte, nós, advogados, por exemplo, mas também as pessoas que vão até o fórum, que precisam ir até o fórum. E geralmente a grande maioria, vamos dizer, entre aspas, clientela do sistema de justiça criminal são pessoas que não têm muitos recursos financeiros, então eles vão de uma forma muito simples para o fórum, né? Então, exigir que a gente tenha que obedecer uma determinadas formas de veste, não só nós como advogadas, mas as pessoas que vão até o fórum, por exemplo, e em razão disso acabam recebendo um tratamento X ou Y, a depender de como se apresentam dentro do fórum, isso também acontece. Eventualmente, quando a gente tem juízes, promotores, defensores públicos negros, por exemplo, e eles não são reconhecidos como tais, muitas das vezes, tem juiz negro que, por exemplo, às vezes está passando no fórum e alguém pergunta para ele como se ele fosse uma pessoa que estava passando por ali, mas não que fosse um juiz em razão da sua cor, por exemplo. Também é uma forma de violência contra essa pessoa, né, na verdade. Então, a violência, ela é exercida em razão do gênero, em razão da cor, em razão da classe social. Então, ela tem uma ampla multi-alcance, digamos assim. E eu concordo plenamente com você. Eu queria perguntar, Viviane. A minha pergunta vai no sentido da língua mesmo, né? A Daiane acaba de falar que a violência se dá, né, em função da cor, da classe social, etc., da roupa. Eu queria perguntar se você já vivenciou episódio em que a discriminação e a violência se dá diretamente pela linguagem. Por exemplo, em algum documento se escreve que o linguajar faz a gente entender que talvez faça parte do grupo, tal. Você tem alguma coisa diretamente na língua mesmo? Porque você tem, né, de um lado você constrói a violência com a linguagem, que é o caso que a Bianca apresentou aqui. Você tem um cartaz onde está escrito uma coisa que viola. E a minha pergunta é se encontra-se alguma coisa escrita que produz essa violência em função da língua falada pelo outro. Eu, particularmente, não tive um caso, mas a minha colega teve, no sentido de que estava numa audiência, e vamos dizer que a assistida, ela tinha uma, uma linguagem muito simples, né, nesse sentido. Então, vamos dizer que salvo engano, ela era dona de casa, então ela não tinha, vamos dizer, muita desenvoltura em termos de fala, de diálogo, etc. e tal. E então, em razão disso, na audiência, o juiz ele deu pouca credibilidade à fala dela, né? Daquilo que ela estava falando, não conferia tanta, vamos dizer, credibilidade para influenciar na decisão dele, né? De que ela não teria, assim, o que ela fala não teria relevância em razão da simplicidade da forma como ela falava e a dificuldade que ela tinha para se expressar, mas não por uma questão mesmo de ter uma linguagem simples mesmo, de não ter né, muitas relações, não ter muita compreensão no sentido de comunicação, etc. e tal, mas assim, o que ela falou tinha relevância para o caso, porque dependia de prova, etc. e tal, e ela estava apresentando aquilo, mas a forma como ela falou, o juiz, vamos dizer, menosprezou não pelo conteúdo, mas pela forma falada. E aqui a questão da língua, né? Eu fico até pensando, essa questão da língua é a língua falada que influencia, ou também é a língua escrita, né, em si.
E aí, quando a gente junta as duas, a língua escrita e a língua falada, no mesmo contexto, se torna ainda mais violento, né, nesse caso, porque você está, além de você construir, vamos dizer, o cenário da violência, né, você acaba também potencializando essa violência quando você desconsidera aquilo que não cabe, que não se adequa à sua concepção do adequado, do devido a ser considerado. Então, sim, isso acontece bastante, com muita recorrência também. Eu estou perguntando isso. Bom, eu tenho a honra de ter um texto meu, que era resultante da minha tese de doutorado, publicado num livro organizado por um juiz do trabalho, e a honraria maior é porque o prefácio foi feito por Dom Evaristo Arnes. E o livro chama Discriminação e é publicado pela LTR, que publica na área de direito. E o meu texto foi para lá em função do seguinte, né? Eu analisei uma matéria de revista da década de 60 sobre a seca no Rio São Francisco. E tinha toda a discriminação construída contra o morador por meio de argumentos que existem até hoje. Recentemente, um aluno meu achou matérias muito parecidas, que dizia que o desmatamento na região era, em grande parte, de responsabilidade do morador que usava lenha no fogão de lenha. É engraçado, né? Precisa ter nascido nos Jardins, aqui em São Paulo, e nunca ter visto uma pessoa, né, usando lenha no fogão de lenha para escrever isso. Mas isso se mantém, até agora se fala isso. Mas quando chegava na língua propriamente dita, tinha uma coisa muito interessante, porque o jornalismo precisa passar a imagem de que é neutro, né? Então, entrevistava várias pessoas. Então, quando era o engenheiro da usina, etc., então ele vinha com o nome completo, com o sobrenome, com o cargo, e tinha ali a transcrição como se ele falasse tudo direitinho, igualzinho na escrita, né? Como se ele não falasse leite com i no final, nada disso. Tudo bem transcrito como se fosse língua escrita. E os argumentos eram racionais, eram explicações, né? Na última, o penúltimo era o poeta, refletindo de maneira, né, fora do mundo, e o último era o morador da região. E a fala que foi transcrita era a seguinte: no dia que o São Francisco secar, o mundo acaba. Então não era, veja, você vai pegar um fragmento da fala do morador local que está baseado numa crendice, numa coisa meio mitológica, né? Enquanto os outros, e o modo como ele era indicado é o povo do Rio. Não era o seu João, não tinha nome, não tinha sobrenome, não tinha nada. É o povo do Rio falando isso. Então, aí você tem, pela escolha, né, do argumento, do que falou, você tem uma discriminação diretamente marcada na língua, né? Quem mora na região não tem nada de racional para falar. Tem só essa coisa meio mágica, baseada na Sim. crença. E no livro tem outros textos que falam disso também. Sim, na verdade é aquilo, né, professora? A forma de construir, né, a forma da utilização da linguagem, como que você quer construir aquele personagem em aquele contexto e que, vamos dizer, e que cenário você quer conferir aquilo, né? Você quer colocar quem numa situação de, vamos dizer, tendencialmente correto dentro das regras e quem está desajustado e, portanto, deveria ser advertido, penalizado, processado, ou enfim, né? Então, nesse sentido, pelo fato do morador, vamos dizer, estar, entre aspas, em desacordo, não ajustado às regras, vamos dizer, do círculo social daquele, enfim, no seu exemplo, do jornalista, daquela imprensa, daquela região que ele gostaria, do grupo para qual ele gostaria de endereçar essa matéria. Então, isso também influencia a forma de construção. Quais são as palavras que eu vou utilizar? Como que eu vou... vamos dizer, quais são os dados importantes, relevantes desse sujeito para esse contexto, né? Porque talvez, se eles tivessem construído, vamos dizer, o João, né, por exemplo, o João X, ele mora numa região tal, onde normalmente as pessoas utilizam a madeira
para utilizar no fogão a lenha, porque lá não tem, sei lá, não tem eletricidade, não tem, enfim, não tem recurso, etc e tal, e é uma coisa natural, tal, se eles tivessem colocado isso, a leitura é outra, né? Mas quando eles colocam que simplesmente ele utiliza madeira a lenha, as pessoas, vamos dizer, eu, sei lá, eu que estou em São Paulo capital, eu não vou imaginar que ele não conhece ou não tem acesso à eletricidade ou a um fogão elétrico, digamos assim, que faça com que ele, entre aspas, não se utilize da natureza e não, entre aspas, não utilize a madeira, entre aspas, legal, eventualmente, né? Então, vamos dizer que o próprio imaginário do leitor, né, também com o imaginário ou, vamos dizer, o contexto que ele está inserido, né, também influencia nessa abordagem que ele vai dar, vamos dizer, o colorido que ele vai dar para aquela escrita, né, nesse sentido. Então, isso também influencia. Eu não sei. Olá, eu pensei o Giovanni falando. Tudo bem? Obrigado outra vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Ouvindo tudo isso, eu não tenho experiência na área de direito, mas minha esposa trabalha como escrivã de polícia e a rotina, né, com ela me faz perceber essa questão, não sei se é exatamente linguagem, mas foram as ideias que vieram, essa dificuldade de acesso da pessoa que está lá relatando o crime no momento emocional muito conturbado por ter passado por aquela situação e tudo aquilo é transformado em uma linguagem escrita, tentando quase que, me parece que eliminar ali qualquer linha de traço emocional, né, no fato. Então, os textos me parecem muito excludentes, né? Eles excluem ali qualquer tipo de expressão que possa demonstrar o efeito do crime sobre a situação que a pessoa passou, né? Então acho que eu sinto isso. E a dificuldade de acesso das pessoas a entender aquele processo que elas estão fazendo parte. Às vezes quando ela é chamada para ser ouvida, né? Então a dificuldade dela entender, né? Vários relatos onde eu pude ouvir a minha esposa contando que tem que explicar tudo aquilo que está ali, né? Sendo que a pessoa assina como sendo o depoimento dela, mas ela não sabe o que está escrito ali porque ela não entende o que está escrito. Então é muito curioso ter que explicar a história que ela mesma contou. Não, mas foi isso que você me falou, você assina aqui porque esse é seu depoimento. Então, é muito curioso imaginar o quanto a linguagem da pessoa não é aceita no processo em que ela faz parte, né? Então, acho que foram essas ideias que me vieram relacionando a linguagem aí à sua área, né? Toda essa área. Parabéns pela apresentação e obrigado pela oportunidade, né? Eu que agradeço, Giovanni, mas essa questão que você traz, ela é muito perniciosa, eu diria, porque, na verdade, o que acontece? É impossível que qualquer ser humano transcreva exatamente aquilo que ocorreu, transmitindo a emoção da pessoa, né? Então, quando você, sei lá, a vítima tá desesperada e não consegue, ela fala, vamos dizer, trechos que vai se juntando, etc e tal, isso não é transpassado para o papel, né? Na verdade, o que ocorre é uma construção de uma narrativa daquela pessoa que está responsável, em nome do Estado, de narrar aqueles fatos para que possam ser analisados posteriormente pelo delegado, pelo promotor de justiça, para analisar se há ou não indícios ou suficientes de autoria e prova de materialidade para oferecer uma denúncia, ou para a defesa oferecer sua manifestação, para o juiz analisar. Então, assim, na verdade, ali é uma construção narrativa, né? Na verdade, o que você coloca ali é a história que você, vamos dizer, que se justificaria para que ele seguisse, que fosse, vamos dizer, coerente, né, para que o procedimento possa seguir. Mas, na verdade, tanto que isso é muito, vamos dizer, pernicioso que eu diria, porque quando a gente analisa na prática, a gente verifica que o conteúdo escrito pelo Ministério Público na denúncia é quase que exatamente aquilo que está no boletim de ocorrência lá no inquérito policial. Né? E o que vem para a defesa? Vem exatamente aquilo. E o que vem para o juiz quando vai analisar? Exatamente aquilo. Então, vamos dizer que a tua esposa ela é responsável ali por definir, né, praticamente, na grande maioria dos casos, como é que aquele caso vai ser encarado.
né? Então, aí quando você coloca assim, é difícil a gente colocar no papel as emoções, é impossível. Então, vamos dizer que porque quando você está lendo assim, a vítima disse que foi roubada na rua tal, no dia tal, etc e tal. Mas você não coloca a vítima desesperada, e aí você consegue sentir o desespero da vítima naquele momento, e se ela estava em condições, se ela estava em condições de fala, vamos dizer, naquele momento que ela estava prestando depoimento, ou sendo ouvida. Então, na verdade, o que ocorre é toda uma construção narrativa. E aí a linguagem é importante, porque você pode colocar assim, é, vamos supor assim, a, é, a vítima, às vezes a vítima nem está se lembrando direito, e a vítima fala assim, eu acho que foi fulano. Aí o escrivão vai lá e escreve, a vítima afirmou que foi fulano, quando na verdade ela não afirmou que foi fulano, ela acha que foi fulano, né? Mas a linguagem que você empregou ali para colocar no papel e isso seguir adiante para as demais autoridades, quando as autoridades recebem, Ministério Público, delegado de polícia, juiz, etc e tal, quando eles leem, a vítima afirmou que foi o acusado X, eles não vão, aliás, eles nem têm tempo para isso e nem sei se fariam, né? Será que aqui ele está dizendo a vítima afirmou no sentido de que a vítima sabia mesmo quem era a vítima? Ou a vítima estava supondo que, na verdade, era o acusado X, mas, na verdade, ela não tinha tanta certeza. Então, assim, e isso é bastante pernicioso nesse sentido, né? De que, na verdade, a gente vai fazendo toda uma construção que muitas vezes não corresponde com a realidade. E é por isso que, por exemplo, recentemente, havia muito reconhecimento, havia muita condenação por reconhecimento fotográfico, né? Você apresentava para a vítima uma única fotografia lá, etc e tal, perguntava, você reconhece essa pessoa como responsável por, sei lá, ter furtado o teu celular? E a pessoa simplesmente sem se lembrar muito ao certo, mas vamos dizer, de certa forma, induzida, ou, vamos dizer, com um imaginário que ela criou, que eventualmente pode não corresponder àquela realidade, ela diz sim, né? Foi essa pessoa, sim, que furtou meu celular. Mas nem sempre, né? Na verdade, nem sempre não. Na verdade, nas grandes maiorias, mais de 95% das pessoas que são condenadas por simples reconhecimento fotográfico dessa forma inadequada, não praticaram um delito. Então, a gente tem notícias, uma pessoa foi, acho que teve um garoto, inclusive, que ele foi já 9 vezes reconhecido, na sua foto foi reconhecido por terceiros, quando ele jamais respondeu um processo criminal, quando ele jamais viveu naquela região, mas foi ele, porque, enfim, disseram que foi ele, né? Então, assim, é toda uma construção narrativa, e é por isso que eu digo da importância que a gente tem de pensar juntos, né? Como que vocês da linguagem, né, podem contribuir com o que a gente pode aprender com vocês, porque o uso indevido causa, vamos dizer, efeitos muito deletérios mesmo, porque você acaba colocando uma pessoa em privação de liberdade por muito. Se fosse por um dia, já seria um absurdo, porque um dia na prisão é a coisa mais, enfim, horrorosa que pode existir na vida. Mas imagine pessoas que passam 5, 10, 15 anos em razão disso, né? E no fundo, quando a gente vai ver, foi, de certa maneira, a linguagem, como que a gente transcreveu tudo isso, como que a gente construiu toda essa narrativa. Então, isso é bastante nesse sentido. E aí alguém colocou assim a forma como se interpreta os depoimentos. Exato. Porque às vezes você fala uma coisa e a pessoa entende outra, né? E aí quem está transcrevendo, e daí entre aspas, né, vence o discurso ou a construção narrativa daquele que é responsável por colocar no papel e assinar em nome do Estado, né? De É, que, enfim, foi aquilo que aconteceu, etc e tal. E aí era muitas esse o fotos, ponto. por exemplo, Desculpe. só para finalizar, É. que muitas audiências, e isso ocorre muito com policial, pelo menos, quando eu fazia bastante audiência de instrução, que era para ouvir as testemunhas, né, sua grande maioria eram policiais militares. E aí, eles não se recordavam do que, porque, enfim, né, acontecem muitos casos, etc e tal, os processos demoram e tal. E aí, quando ele não se lembrava, aí o juiz falava assim, mas lá na delegacia, aí li o que ele declarou lá na delegacia.
é isso mesmo? Ele, é isso mesmo. Mas assim, ele nem sabe se é isso mesmo. Ele simplesmente, se eu disse isso naquele dia, é exatamente isso. Mas outras vezes também ocorre, por exemplo, o acusado está sendo interrogado, né, que ele tem a possibilidade da sua versão dos fatos antes, né, de finalizar a instrução. E aí ele está falando lá, e etc e tal, e aí o juiz fala assim, mas lá na delegacia você disse isso. Ele disse, não, eu não disse isso. Ele, não, mas está escrito aqui, você disse isso. E aí fica um confronto entre a palavra do acusado, né? Naquele momento em que ele tem a possibilidade de contar, ele pessoalmente contar e o juiz ouvir o que ele está falando, não o que escreveram sobre o que ele falou, vamos dizer, confrontado com aquilo que ele supostamente disse lá e foi chancelado pelo Estado, porque uma pessoa, um funcionário público, né, um escrivão de polícia, por exemplo, porque ele descreveu daquela maneira e ele tem fé pública, né? Ele, em tese, ele não vai descrever, ele não vai colocar, reduzir a termo algo que alguém não falou. Pressupõe-se que aquilo que foi escrito, né, na verdade, corresponde à realidade. Mas nem sempre isso acontece, porque geralmente a gente tem esse, vamos dizer, desencontro de compreensão daquilo que se fala, daquilo que se escreve, e aí é só Deus nos acuda, na verdade, né? Porque para você dizer que, na verdade, aquilo que você disse na delegacia, escreveram do jeito que você não quis falar, é complicado, porque te coloca em contradição, né? E aí, assim, a pessoa está dizendo que eu falei isso, mas eu não disse isso. Mas agora você está dizendo que não disse isso, né? Então, às vezes, pode dar até a impressão de que você se entra em contradição para apresentar uma nova versão. Mas nem sempre isso é verdade. Às vezes, realmente, a pessoa não disse aquilo, mas foi interpretado como tal, e como recebeu, vamos dizer, o carimbinho do Estado, aí fica mais difícil, no sentido de confrontar com todos esses aspectos que vai ocorrendo dentro do cenário de investigação. Esse ponto que eu pensei na linguagem, se essa linguagem técnica não está ignorando a forma de expressão da vítima, né? Se ela não está ignorando, e daí, como você já trouxe, né, outras informações, se isso não está fazendo com que a própria pessoa se incrimine, porque ela não entende o que ela, né, o que você tá falando que o que está escrito aí foi o que eu disse? É o que você disse, né? Então, assina aí. E daí depois ela mesmo se incriminou de algo que ela não entendeu, né? Então, foi nesse ponto que eu pensei que talvez a linguagem estivesse aí sendo ignorada, né, como parte e promovendo a violência, a incriminação contra a pessoa que não pode se expressar por ela, né? Tem que ser representada é, pelo responsável do Estado ali, né? Sim, e nesse caso que você coloca, é muito comum, né? Às vezes a pessoa fala assim, olha, exatamente o que você me disse, ela lê o depoimento, na verdade, antes da pessoa assinar, ou lê a transcrição, né, antes da pessoa assinar, por exemplo, mas às vezes, como a gente estava colocando, às vezes a pessoa, ela, ela escuta o que a pessoa disse, que ela está dizendo, mas às vezes, muitas vezes, na verdade, ela não consegue ter a dimensão é, do que isso pode implicar, e também não tem, às vezes, a dimensão do significado daquilo para o direito, para a justiça criminal, né? Às vezes ela acha que ela falando, sei lá, que alguma coisa que para ela que não seria ilegal, não seria ilícito, etc e tal, mas para o Estado né? Então, assim, aí entra, vamos dizer, uma desconexão entre compreensão real, porque vamos dizer que informalmente está ok, a pessoa disse alguma coisa, o Estado reproduziu, mas quando você vai ver em termos de compreensão real, na verdade, a pessoa não está tendo noção daquilo que ela está afirmando, daquilo que ela está dizendo. E às vezes, nem sempre também a pessoa ela tem a possibilidade de fazer uma narração livre, né? A pessoa contando, aconteceu isso, isso, isso e aquilo. Há uma interferência do terceiro que está escrevendo, e às vezes ele está escutando a versão e fala assim, mas e aquilo? Mas aconteceu isso? E aí vai mudando, né? A construção, o formato daquela narrativa,
que muitas vezes, no final, não corresponde àquilo que efetivamente aconteceu, mas segue a versão oficial adiante. E aí, para você desconstruir tudo isso, é muito difícil lá na frente, porque, como eu te disse, se você faz uma comparação em termos percentuais, quando você vê a denúncia do Ministério Público, é praticamente cópia daquilo que está lá no inquérito policial, que praticamente é a cópia do juiz que vai analisar aquele caso. Então, a importância, vamos dizer, do início, desde o início ali, a gente já ter esse cuidado com a linguagem é fundamental. Mas se ela vai impactar tudo ali adiante, e a gente já está partindo do, vamos dizer, do discurso, vamos dizer, alterado nesse sentido, né, de alguma maneira distorcida, ela vai seguir adiante. Então, isso é muito complicado, mas é uma realidade. E aí, e aí a importância de ter, de que a pessoa tenha uma assistência, uma defesa técnica ali, né? Desde o momento inicial que se aponta para ela uma determinada conduta que para o Estado é considerada como um crime, e etc. Para que ela possa ter, vamos dizer, esse background prévio e ela possa, de fato, contar a história sabendo das dimensões das consequências daquilo, né? Então, é por isso que, eventualmente, apesar de não ser obrigatório, mas se uma vez presente, a parte tem direito ao advogado, ou, se a pessoa não tiver condições, ao defensor público. Porque é importante que ele esteja acompanhado de alguém com conhecimento técnico ali, para que isso não vire uma outra história, que uma história A não vire uma história B, e aí é difícil nesse sentido. Acho que nós tocamos exatamente no ponto, né, do ensino de língua. Não é possível passar a realidade com a escrita, de jeito nenhum, né? Mas é possível chegar muito próximo, é possível ter um jeito de ser mais fidedigno ao que aconteceu, né? E a gente vê essa dificuldade em qualquer lugar. Os relatórios de estágio dos meus alunos, às vezes descreve uma briga na sala de aula, uma coisa super tensa, e aí ele escreve assim: então a professora pediu para que os alunos fossem à diretoria. A escolha do verbo, né, pedir, você coloca esse pedir numa hierarquia, você coloca naquela situação, você imagina, né, em que tom foi esse pedido, como é que foi, etc. E também vi um colega, professor de psicologia experimental, que ele ficava disputando com os alunos, porque os alunos tinham que observar o comportamento dos ratos. E aí eles escreviam assim: o rato olhou para mim. E ele dizia: não, o rato, você vai escrever: o rato olhou em minha direção, né? E não olhou para mim. Você não sabe para onde o rato olhou, né? E que é a mesma coisa, né? Você tem alguém que escreve transformando aquilo que foi falado em algo mais apropriado, digamos, até para facilitação do processo que vai seguir, né? Já desde o primeiro momento, quando se coleta o depoimento, já vai se transformando numa linguagem que cabe na linguagem jurídica. E é isso que vai transformando, vai acontecendo uma tradução ali, né? Do ponto de vista de quem pensa o ensino de língua, é como ensinar pessoas para trabalhar com a língua de modo a não alterar o que está acontecendo, o que está sendo dito. Sim, na verdade, nem sei se a gente pode dizer uma transcrição, porque uma transcrição a gente não faz alteração, né? A gente faz uma transcrição. Eu acho que é tradução quase, né? Quase uma tradução. Porque e é bem complicado, porque nesse sentido você acaba influenciando o resultado que vai ter um impacto na liberdade da pessoa nesse caso, né? Então, vamos dizer, nesse teu exemplo, digamos assim, do psicólogo, dos seus alunos, vamos dizer que ele não vai ter um impacto, assim, digamos, significativo, enfim, na vida daqueles meninos que brigaram, por exemplo, dizendo se a pessoa colocou no relatório: a professora pediu para eles saírem, ou isso não, ou se eles tivessem colocado: a professora mandou eles para fora da sala, digamos assim. Nesse sentido, não há um impacto na realidade desses meninos que brigaram. Eles brigaram, né? Digamos assim, a forma pela qual eles contaram, beleza assim, né? Digamos assim, não teve tanto impacto.
Mas nesse caso em que isso pode levar à privação da liberdade de alguém, é algo muito sério, porque a pessoa, ela simplesmente perde contato com a sociedade, porque ela fica isolada, ela entra num sistema totalmente pernicioso, e isso foi porque, entre aspas, foi um uso inadequado, equivocado da linguagem. E aí eu vejo como um marcador de violência, nesse sentido, enfim, não sei se, se eu compreendi a violência, que eu compreendo a violência no sentido amplo, assim, para mim, né? Toda vez que a gente, toda vez que nos impõe algo que é desproporcional, que, enfim, né, para que nós possamos ajustar é, determinada heteronormatividade, ou quando nos impede de forma indevida de exercer um determinado direito, isso por si só é uma violência. Vejo como violência, né, nesse sentido. Eu não sei qual é o limite da violência quando vocês dizem o ensino da linguagem e a violência. Mas violência eu vejo nesse sentido mais amplo possível, né? Não, está perfeito. A gente está trabalhando nas duas vertentes, né? A construção da violência por meio da linguagem e quando a língua é o objeto, é o alvo da violência, né? Como você disse, você tem uma linguagem simples, isso que você está falando não tem credibilidade. Ou em tudo isso que a gente falou a partir da pergunta do Giovanni, eu vou transformar o que você está dizendo numa outra coisa, numa outra linguagem, porque o modo como você está falando não serve, isso é uma violência. O modo como você está falando não serve para a gente definir o caso aqui. Então, isso é uma violência que tem como alvo a língua, porque a língua do depoente, ela nem aparece, ela vai sendo sufocada, né, pela outra que se impõe para que o processo possa chegar a bom termo. Se puderem, depois dá uma olhada nesse filme que eu botei aqui no chat. Na verdade, ele vai tornando o discurso impessoal, né? Vai perdendo os marcadores subjetivos daquela pessoa. E nesse exemplo que você trouxe do menino que estava usando madeira no seu fogo a lenha, digamos assim, a gente está negando até a própria cultura daquele espaço, Cultura. né? Então, assim, vamos dizer que essa violência ultrapassa a pessoa concreta, né? Ela atinge uma determinada comunidade, um determinado grupo de pessoas vulnerável nesse sentido. Sim, sim. Eu acho que a gente pode encaminhar, né? Nós passamos 1 hora já conversando. Já? Você vê como que foi, Daiane? Eu queria fazer uma pergunta também, partir de um caso, né, que eu fiquei sabendo em 2001, eu li a reportagem em 2001, eu não sei se aconteceu isso antes, então já faz 20 anos, né, se esse caso aconteceu. É um caso que aconteceu no Canadá, uma garota, uma indígena da nação Cree, ela relata uma agressão sexual por 3 homens, né? E aí, assim, os fatos relevantes, né? Ela é uma criança, ela tem 12 anos. Ela foi apanhada por 3 homens adultos, né? E eles deram álcool para ela. No tribunal, ela foi caracterizada como senhora, senhorita, né? E os acusados como os meninos. Então, para você ver a construção da narrativa, né? A minha pergunta é, qual é a sua percepção, Daiane, se houve uma evolução? Porque, assim, a quem interessa construir a narrativa dessa forma, né? Porque envolve relação de poder, né? E envolve grupos marginalizados, né? No mundo, né? Na sociedade. E aí eu queria saber se você tem uma palavra de esperança, qual que é a sua percepção? Você é muito jovem, né, pelo que eu vejo. Não tanto quanto. Mas se você sente que houve um avanço, né, no sistema jurídico. Sobre esse caso especificamente, dessa garota Cree, tem vários outros, mas assim, aí já instituiu-se uma comissão da verdade e reconciliação, né, no Canadá, dos povos indígenas, das mulheres indígenas desaparecidas ou assassinadas. Então, assim, recentemente a gente viu, não sei se você acompanhou, a notícia de que encontraram
esqueleto, né, de 215 crianças, algumas de 3 anos, numa cova, uma cova em massa, né, de uma residential school, que era aqueles internatos que a igreja tirava as crianças indígenas e colocavam nesses internatos, né? Então já tem uma série, né, foi se descobrindo, né, muitas injustiças cometidas no passado. Ainda é pouco, né? Mas eu queria saber assim a sua percepção de se nós avançamos e o quanto avançamos. Na verdade, essa é uma questão, vamos dizer, de uma necessidade constante de avanço, né, nesse campo, porque essa questão envolve uma série de circunstâncias e de fatores que nos levam a esses resultados, vamos dizer, extremamente, vamos dizer, radicais nesse sentido, né? E aí a gente percebe. Uma questão que eu vejo que eu percebo é que as construções narrativas elas sempre vão existir. Talvez o que a gente tenha percebido é um certo refinamento nessa construção da narrativa. Porque, e aí quando você coloca, a gente descreveram a menina como uma senhora, senhorita, no sentido de que, em tese, ela teria, vamos dizer, entre aspas, um pouco de noção, experiência desse contexto como todo, e poderia ter evitado o que ocorreu com ela, se ela tivesse tomado as devidas, entre aspas, cautelas que se espera dela, enquanto na sociedade em que ela se encontra. E os meninos foram narrados, os meninos, e os jovens foram narrados como meninos, no sentido de que, em tese, eles não teriam muita noção do que estavam fazendo, são meninos, né? Então, vamos Pois é, relevar, né? eles tinham Nesse 20, sentido. 20 e poucos anos, e eram 3 adultos brancos, e ela uma Sim, criança e aí, indígena. sim, então, aí entra o que a gente colocou, né? A questão da interseccionalidade. A gente colocou, os meninos são brancos, jovens, e foram colocados como meninos, não porque, vamos dizer, porque a gente queria tornar eles mais fofinhos, foi porque a gente queria demonstrar ali, ou atribuir com essa expressão pela linguagem, uma menor reprovabilidade da conduta deles. Agora, a menininha, né, que era criança, indígena, e aí a gente tem a questão interseccionalidade entre gênero, entre grupo de pessoas vulneráveis, porque ela era uma indígena, etc e tal. Quando a gente coloca que ela era uma senhorita, ou enfim, uma moça, quando ela, sei lá, era criancinha, né, digamos assim, então é como se, não é que a gente quer tornar ela mais madura nesse sentido, é que, na verdade, a gente colocou essa expressão para colocar vamos dizer, uma certa culpabilidade na conduta dela, né? Que se ela tivesse agido de forma diferente, se ela tivesse saído de casa, se ela tivesse, enfim, entre outras coisas, porque a gente tem um caso bastante famoso que foi julgado pelo Tribunal Internacional de Direitos Humanos, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso em que 3 meninas, num período assim muito subsequente, em determinado mês, foram desaparecidas. E aí as mães desesperadas foram buscar ajuda para a autoridade policial naquela época, e eles diziam assim: daqui a pouco a sua filha está de volta, ela só foi procurar um namorado, ou ela foi numa festa, daqui a pouco ela volta, e assim, você, não me procura, amanhã a gente vê isso. Então, assim, a gente percebe que a própria forma de investigação também deve passar pelo filtro da perspectiva de gênero nesse caso, né? Porque a forma como as autoridades lidam com esse contexto fático, eles não viram aquilo como coisa grave. Daqui a pouco elas voltam, né? Daqui a pouco elas estão aí, elas só foram dar uma namorada e elas somem assim mesmo. Se ela fosse boa moça, teria ficado em casa. Então, assim, vamos dizer que todos esses aspectos influenciam o todo, né? Não só, vamos dizer, o julgamento em si, mas a persecução dessas condutas, se atribui relevância ou não para descobrir o que de fato aconteceu, ou a gente vai considerar isso como irrelevante e seguir adiante, né? Porque nesse caso, se não me engano, foi um médico, foi condenado pela, pela indiferença pelo qual tratou o caso dessas meninas, né? E elas foram encontradas mortas, enfim, com sinais de violência e tudo mais. Então, nesse sentido, o que eu vejo é que as construções narrativas vão sempre ocorrer,
E talvez a gente tenha entrado num momento em que talvez se tornou necessário, vamos dizer, refinar essa construção narrativa para não ficar algo tão explícito, né? Como nesse caso que você trouxe, em que, na verdade, eles não estão dizendo que o menino, que aquele grupo de rapazes são menos reprováveis. Não estão dizendo explicitamente isso. Mas quando eles utilizam meninos, é como se eles estivessem implicitamente deixando essa ideia, né, no sentido de valoração, nesse sentido da conduta deles. Desculpa, Daiane, esqueci de comentar, eles foram absolvidos. Ah, eles foram absolvidos? Uhum. A minha pergunta é se você acha que de 20 anos para cá, se isso está mudando, se está havendo mais justiça. Eu queria ouvir a sua percepção. Ah, entendi. Bom, mais justiça, eu não sei mensurar isso, mas o que eu vejo é talvez um maior cuidado progressivo por parte das autoridades nesse sentido e da sociedade como um todo. Então, vamos dizer que, por exemplo, de uns anos para cá, e sobretudo desde, por exemplo, da Lei Maria da Penha, a gente tem um cuidado maior na investigação de violência contra a mulher, por exemplo. Mas a gente não está no estado perfeito, porque a gente tem um número bastante alto ainda de violência contra a mulher. Então, vamos dizer que elas ainda acontecem, a gente teve uma certa evolução porque a gente criou mecanismos próprios, específicos, para determinados grupos vulneráveis, mas não significa que eles deixaram de ocorrer. Né? Significa que a gente conseguiu, de uma certa maneira, conferir uma assistência um pouco melhor, mais adequada, mas que isso não evita, vamos dizer assim, a recorrência da prática dessas condutas, e uma vez ocorrida a prática dessas condutas, inevitavelmente a gente vai ter uma construção de narrativa, e vai depender de quem está investigando, de quem vai seguir adiante e de quem vai fazer o julgamento. Se a gente está diante de uma delegado, de um delegado que já está ambientalizado vamos dizer, nesse contexto mais com a ciência da violência de gênero, né, ter essa percepção um pouco mais de perto, com certeza ele vai conseguir dar uma assistência mais efetiva para essa vítima, por exemplo. Mas se for um delegado que não tem essa noção, então ele vai continuar, vamos dizer, considerando aquele caso como irrelevante ou pouca importância, ou vai continuar demorando para seguir na investigação daquele caso. Então depende muito também, vamos dizer, da pessoa que está, né, investida daquela tarefa, digamos assim, nesse sentido. Mas a gente teve uma evolução significativa, porém ainda é necessário avançar muito, muito, muito mais, porque a gente percebe que a violência, por incrível que pareça, ela continua alta, né? Ela continua, assim, extremamente em todas as suas esferas. Então, talvez o que mudou foi a forma da violência. E a forma, a gente teve novos instrumentos para lidar com isso? A gente teve, mas à medida que a gente teve também novos instrumentos, a violência encontrou outras formas de manifestação, que também, às vezes, são sutis, que às vezes a gente não percebe. Então, elas também vão se refinando, não só, vamos dizer, nossos instrumentos para lidar com isso, mas a violência também na sua manifestação vai se refinando nas novas formas de violência que vai surgindo, né? E aí a gente tem agora os meios digitais, etc e tal, que não necessariamente, dificilmente envolve uma violência física, mas violência psicológica, violência patrimonial, de uma forma muito mais sutil, por causa dos recursos tecnológicos que viabilizam isso, né? A gente também acaba tendo vamos dizer, a violência continua ocorrendo. Então, a gente vai sempre encontrando esse desafio, né? Entre procurar instrumentos para lidar com essas novas construções narrativas, à medida que a gente encontra, vai aparecendo outros, e a gente vai tendo sempre que ir correndo, porque o direito sempre chega tarde, a gente nunca chega no tempo certo. Então, é isso, a gente também depende muito de tudo, da convergência de todos esses aspectos. Excelente, Daiane. Obrigada, foi ótimo. Infelizmente, a gente já passou, né, extrapolou o tempo, e então eu vou passar, não sei se o Valdir consegue fazer um encerramento não só do colóquio da Daiane de hoje, mas desse ciclo, né, de 2021.
E lembrar que no chat está a lista de presença para quem quiser o certificado, né? Só preencher com o nome do jeito que você quer que apareça no certificado. Então, a Viviane queria fazer uma coisa mais formal aqui de encerramento. Eu falei, não, vamos só fazer uma conversa mesmo. E eu gosto de estar nos encerramentos só para não deixar acabar, só para não encerrar, né? Em primeiro lugar, é preciso reconhecer o imenso trabalho da Viviane, de seu grupo aí, Daiane, Amanda e outros, né? De fazer esse conjunto de encontros aqui semanais, que é um ato de heroísmo, de fato, né? Nesse período pesadíssimo aí. E talvez pensar o próximo de modo um pouco mais espaçado, né? Um pouco mais leve, e trazendo isso que a gente propôs desde o início, né? A ideia era que várias pessoas falassem, que a gente tivesse as gravações e que a partir disso a gente fosse entendendo melhor que contornos a gente pode dar para esse tema da relação entre a violência e o ensino de línguas. Então, talvez a gente pudesse dar um teto aqui para a gente recomeçar no outro semestre, mas já com um trabalho de observação do que foram essas falas, né, com um trabalho de síntese de como é que cada um pegou, como é que cada um trabalhou esse tópico, para a gente ver o que está se construindo aí e como a gente pode ajudar na construção disso. Não sei se um grupo se voluntaria para fazer isso, para ouvir de novo, até porque a gente está produzindo já o livro, né? Maiara, Viviane e eu estamos recolhendo os artigos para analisar e publicar. Já temos vários. Daiane Cassada está convidada, né? Se quiser apresentar um texto para a gente incluir no livro, será ótimo. Quem ainda não enviou, envia, né? Mas seria bom também que a gente tivesse uma leitura, né, das apresentações mesmo, dos debates. Seguramente tem mais coisas aí, né, nos áudios que vão além do que está escrito nos textos que estão chegando. Então, se alguém quiser se voluntariar para fazer essa retomada, e aí quando a gente recomeçar no outro semestre, a gente pode recomeçar justamente apresentando, em linhas gerais, uma síntese, né, do que foi esse conjunto de debates. Então, para além de ouvir quem quer se voluntariar, eu quero ouvir também o que vocês acharam, como é que vocês viram o conjunto de encontros e, para além de achar que foi muito bom, né, tentar dizer um pouco.